Sabe, quando a gente ouve a palavra ética, o que vem à cabeça? Talvez livros antigos, filosofia complicada, mas a verdade é que a ética é uma das ferramentas mais práticas e essenciais para a gente navegar no mundo de hoje. É um verdadeiro guia para a vida moderna e é isso que a gente vai explorar agora. E para começar, vamos direto para uma questão que já saiu dos filmes de ficção científica e está batendo na nossa porta. Pensa nisso, um carro autônomo. Um acidente é inevitável. O carro precisa escolher: proteger o passageiro ou desviar e salvar 5 pessoas na rua. Pois é, esse dilema mostra que ética não é um debate distante. É uma pergunta urgente que a tecnologia nos obriga a responder agora. Então, para a gente conseguir sequer começar a responder uma pergunta desse tamanho, a gente precisa entender as ferramentas básicas. E o primeiro passo é um clássico: entender a diferença entre duas palavras que muita gente confunde: ética e moral. Vamos pensar assim: a moral é como o código de conduta de um lugar. São as regras não escritas, os costumes, aquilo que é considerado certo ou errado numa família, numa cidade, num país. É o que a gente aprende desde pequeno, o que todo mundo faz. A moral é basicamente o que a gente faz muitas vezes sem nem questionar. E aí entra a ética. Se a moral é o que a gente faz, a ética é a pergunta: mas por que a gente faz isso? A ética é a reflexão crítica sobre a moral. É quando a gente para, dá um passo para trás e analisa essas regras. Elas são justas? Valem para todo mundo? A ética busca o porquê, o fundamento por trás das nossas ações, usando a razão. Uma analogia que ajuda muito a entender é a do software. Pensa que a moral é o sistema operacional que já vem instalado na nossa cultura. A gente aprende a usar, segue os comandos. A ética, por sua vez, é a pessoa programadora que olha o código e pensa: espera aí, essa linha de código aqui não faz mais sentido. Tem um bug aqui, a gente precisa depurar, otimizar e talvez lançar uma atualização. Um é a prática, o outro é a análise crítica dessa prática. Ok, agora que a gente sabe o que é ética, vale saber que não existe só um jeito de pensar eticamente. Ao longo da história, grandes pensadores criaram diferentes sistemas operacionais éticos. São como bússolas, que nos ajudam a encontrar o norte moral, mas que às vezes apontam para direções um pouco diferentes. Vamos conhecer as 3 principais. Essa jornada intelectual tem alguns marcos bem importantes. A gente começa lá na Grécia Antiga com Aristóteles, que estava muito focado no caráter e em formar uma pessoa virtuosa. Daí damos um salto gigante no tempo até o século XVIII, com Immanuel Kant, que colocou toda a ênfase no nosso dever, nas regras universais. E finalmente, no século XIX, Jeremy Bentham e John Stuart Mill mudaram o foco de novo, dizendo que o que realmente importa são as consequências das nossas ações. Então, o que a gente tem são 3 grandes lentes para analisar um problema. A primeira, a ética das virtudes, pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser? A segunda, a deontologia, foca na ação em si e pergunta: qual é o meu dever? Qual é a regra? E a terceira, o consequencialismo, olha lá na frente e questiona: qual ação vai trazer o melhor resultado para o maior número de pessoas? Tá, mas como essas teorias funcionam na prática? Chegou a hora de colocar essas bússolas num teste de estresse. E para isso, vamos usar o experimento mental mais famoso da filosofia moderna. Imagina a cena, é bem pensa. Um bonde está desgovernado, em alta velocidade. E lá na frente, nos trilhos, 5 pessoas estão amarradas sem chance de escapar. A colisão é iminente. Só que tem um detalhe. Ao lado dos trilhos tem uma alavanca. Se alguém puxar essa alavanca, o bonde desvia para um trilho secundário. O problema é que nesse outro trilho também tem uma pessoa amarrada. Uma só. E agora? Puxar a alavanca é uma ação que salva 5, mas mata ativamente uma pessoa. Não fazer nada é se omitir, e 5 pessoas morrem. Qual é a coisa certa a fazer? É exatamente aqui que as nossas bússolas entram em conflito. Um consequencialista, ou utilitarista, faria a conta: 5 vidas valem mais do que uma. O melhor resultado geral é puxar a alavanca. Já o deontologista diria: de jeito nenhum. Para ele existe um dever, uma regra moral de não matar. Ao puxar a alavanca, a pessoa se torna responsável por uma morte. Isso é errado, independentemente das consequências. Agora vamos complicar um pouco. E se não houvesse alavanca? A única forma de parar o bonde seria empurrar uma pessoa muito grande de uma ponte para que o impacto do corpo dela parasse o trem. Matematicamente, o resultado é o mesmo: sacrificar uma vida para salvar 5. Mas a ação é muito mais pessoal, mais direta. A maioria das pessoas que puxaria a alavanca acha inaceitável empurrar a pessoa. Isso mostra como nossas intuições morais são complexas e não se baseiam só em matemática.
E por que esse dilema do bonde é tão relevante hoje? Porque ele saiu do campo da hipótese. Ele é, essencialmente, o problema do carro autônomo. O mundo da tecnologia está cheio desses dilemas do bonde escondidos dentro dos códigos e dos algoritmos. Os campos de batalha éticos do século XXI são digitais. É sobre a privacidade dos nossos dados, quem pode ver, quem pode usar. É sobre o viés nos algoritmos, que podem acabar reforçando preconceitos existentes. E, é claro, sobre o impacto social de tudo isso, desde a automação de empregos até a nossa saúde mental. São desafios gigantescos que exigem uma base ética muito sólida. Para navegar nesses desafios, a área de tecnologia está tentando desenvolver um código de conduta, que se baseia em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a segurança, para proteger quem usa a tecnologia. Segundo, a privacidade, tratando os dados das pessoas como um direito. Terceiro, a transparência, para que a gente entenda como as decisões automatizadas são feitas. E, por fim, a responsabilidade social, que é assumir o impacto que cada inovação tem no mundo. Bom, depois de tudo isso fica a pergunta, qual é o objetivo? No fim das contas, a grande lição da ética não é apenas entender o mundo, mas sim ter as ferramentas para agir e, quem sabe, torná-lo um lugar um pouco melhor. E aqui está o ponto central. Ética não é um esporte para espectadores, é uma prática. Ela exige coragem. Coragem para questionar o que sempre foi assim, coragem para agir de acordo com seus princípios, principalmente quando é difícil, e coragem para ser o protagonista das próprias escolhas morais. Essa frase resume tudo de forma perfeita. De que adianta a gente ter a tecnologia mais avançada do mundo se, como seres humanos, não evoluímos junto? Toda inovação precisa, em última instância, servir aos nossos valores e contribuir para uma sociedade mais justa. E para fechar, fica a reflexão. Na próxima vez que uma decisão importante surgir, qual bússola moral será usada? Será a busca por ser uma pessoa melhor, o cumprimento de um dever, ou a busca pelo melhor resultado para todos? A ética não nos dá respostas fáceis, ela nos dá as perguntas certas, e o desafio de respondê-las é de cada um de nós.